Ele fez algo que ninguém ousaria fazer num quartel. Um ato que, se descoberto, custaria sua carreira, sua liberdade e talvez até sua dignidade. Eu estava lá quando tudo começou, e nunca imaginei que seria parte do segredo que mudaria a vida de todos nós. Meu nome é Rafael Nogueira, e em 2018 eu tinha 22 anos. Tinha acabado de me formar em educação física, e como todo jovem brasileiro, fui convocado para o serviço militar obrigatório. Achei que seria um ano de rotina, marchas e disciplina. Mas o quartel onde entrei, no Rio de Janeiro, guardava algo que nenhum manual poderia prever. Um amor impossível. Logo no primeiro dia, o calor era sufocante e a tensão no ar, quase palpável. Centenas de recrutas alinhados no pátio, o som dos passos ecoando no chão de cimento, e então ele apareceu. O comandante Henrique Costa. Alto, voz firme, olhar cortante. Quando falou, ninguém respirou. Durante este treinamento, vocês vão aprender o que é hierarquia, respeito e lealdade. Quem não entender isso, não dura aqui. Aquelas palavras me atravessaram como uma descarga. Não era medo. Era algo diferente, algo que eu não sabia nomear. Ele falava, e eu não conseguia desviar o olhar. Havia algo no jeito como ocupava o espaço, na autoridade calma que emanava. Eu não queria admirar aquele homem, mas já era tarde demais. No mesmo dia, conheci o sargento Diego Martins, 24 anos, carioca, sempre com um humor leve que contrastava com o ambiente tenso. Ele se aproximou durante o intervalo e disse: "Primeira vez no verde, né?" Assenti. "Relaxa. O segredo é não chamar atenção, principalmente do comandante." Diego se tornou meu guia. Ensinou os códigos, as manhas, como sobreviver à rotina rígida. Entre piadas e broncas, criamos amizade. Ele era espontâneo, fácil de gostar. E eu, sem perceber, estava me tornando parte daquele mundo de regras, marchas e silêncios forçados. Mas o silêncio dentro de mim era outro. Toda vez que o comandante Henrique passava, meu corpo reagia. O som da voz dele durante as instruções me fazia esquecer o resto. Eu tentava fingir normalidade, mas era inútil. O desejo de ser invisível só aumentava a cada olhar trocado. Certa manhã, após um treino de resistência, Henrique me chamou à frente da tropa. "Soldado Nogueira." Dei um passo à frente, o coração disparado. "Seu desempenho está acima da média. Tem formação na área física?" "Sim, senhor. Educação física." "Excelente. Preciso de alguém para ajudar a reestruturar o programa de treinamento. Está disposto?" "Claro, senhor." Aquele sim mudou tudo. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar diretamente com ele. Planejávamos exercícios, ajustávamos planilhas, discutíamos métodos. No início, era apenas trabalho. Depois, começaram as conversas fora do script. Ele me perguntava sobre a faculdade, sobre o que eu esperava da vida. "Por que o exército?" perguntou uma noite. "Curiosidade, senhor. Queria entender o que há por trás da farda." "E o que descobriu?" "Que por trás da farda ainda há gente." Henrique sorriu de um jeito contido. Foi a primeira vez que vi algo humano naquele homem. E foi também o momento em que percebi que estava perdido. Comecei a inventar desculpas para ficar no quartel até mais tarde. Diego notou. "Você anda diferente, Nogueira", disse. "Tá com a cabeça em outro lugar." "Só cansado." "Cansado ou distraído?" Desviei o olhar. Ele não insistiu, mas ficou atento. Certa noite, depois de todos irem embora, Henrique e eu revisávamos relatórios. A sala estava em silêncio. Ele se levantou, foi até a janela e disse: "Às vezes, liderar é um fardo. A gente precisa ser exemplo até quando tá quebrado por dentro." Olhei para ele sem entender o motivo daquela confissão. "O senhor parece sempre no controle." "É só aparência. Ninguém aqui pode ver fraqueza." O silêncio que seguiu era pesado, até que ele se virou e disse com voz mais baixa:
Quando estivermos a sós, pode me chamar de Henrique. Eu congelei. Aquilo quebrava todas as barreiras. Sim, senhor. Digo, Henrique. Ele sorriu, e por um segundo, a hierarquia desapareceu. A partir daí, tudo mudou. Os encontros se tornaram mais longos. Ele me pedia opinião sobre coisas simples, ria das minhas observações, compartilhava histórias de missões antigas. Eu o admirava cada vez mais, mas também sabia que estava me aproximando demais de um limite perigoso. Numa dessas noites, ficamos em silêncio por longos minutos, lado a lado, observando os papéis na mesa. Henrique respirou fundo e disse: Sabe, Rafael, isso que está acontecendo é perigoso. Eu sei, mas é real. Eu não respondi. Apenas olhei para ele, e a tensão entre nós falou por si. O beijo aconteceu sem aviso. Não foi planejado, nem calculado. Foi impulso, fogo, confissão muda de tudo o que estávamos reprimindo. Quando nos separamos, ambos sabíamos o tamanho do erro. Isso nunca aconteceu, disse ele, voltando à mesa. Mas a voz tremia, e nós dois sabíamos que era mentira. Na manhã seguinte, ele evitou me encarar durante o treino. A frieza dele me cortava, mas era compreensível. Eu também fingia normalidade, tentando esconder o caos que se formava dentro de mim. Diego percebeu imediatamente. O que está acontecendo? Perguntou durante o almoço. Nada. Mentira. Eu te conheço. Tá pálido, distraído. É mulher? Quase ri. Se ele soubesse. Não é nada disso, Diego. Ele deu de ombros, mas continuou observando. Os dias seguintes foram uma mistura de culpa e desejo. Henrique me evitava em público, mas à noite mandava mensagens curtas, cifradas. Relatórios amanhã às 20 horas. Era o código, e eu ia. Sempre ia. Em uma dessas reuniões, ele disse: Eu não devia ter deixado isso acontecer. Eu também não. Mas aconteceu. E aconteceu de novo. A partir dali, nada mais parecia seguro. Cada olhar podia ser uma denúncia, cada ruído no corredor, uma ameaça. O segredo nos unia e, ao mesmo tempo, nos destruía. Eu vivia com medo, e mesmo assim, não conseguia parar. Uma noite, Diego apareceu na sala do alojamento com um olhar sério. Preciso saber de uma coisa, Rafael. O quê? É o comandante, não é? O mundo parou. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Eu vi como ele te olha. Não respondi. Ele continuou. Você está brincando com fogo. Aqui dentro, um erro pode acabar com tudo. Eu sei. Então por que continua? Não consegui responder. Diego balançou a cabeça. Se ele te machucar, juro que não vou ficar calado. Fiquei sozinho depois que ele saiu, sentindo o peso da ameaça e da verdade. Eu estava preso num labirinto de escolhas erradas, e cada passo parecia me levar mais fundo. E foi assim que tudo começou. O segredo que transformaria o quartel em palco de revelações, traições e verdades que ninguém estava pronto para ouvir. Quando Diego descobriu, tudo mudou. Ele não falou mais comigo durante dias, mas o silêncio dele era pior do que qualquer ameaça. Eu sabia que estava sendo observado. Qualquer deslize podia ser o fim. Henrique também percebeu. Alguém desconfia, disse em voz baixa durante uma das reuniões noturnas. Quem? Diego. Ele suspirou, encostando-se na parede. Precisamos ser mais cuidadosos. Mas não havia cuidado suficiente quando o coração se tornava inimigo. Quanto mais tentávamos esconder, mais evidente parecia. No pátio, eu sentia o olhar de Diego me atravessar. Ele sabia. E o medo começou a se transformar em culpa. As noites ficaram mais longas. Henrique se tornava mais distante, dividido entre a responsabilidade e o desejo. Isso está errado, repetia. Mas é a única coisa que me faz sentir vivo. Eu acreditava nele, mesmo sabendo que aquela frase era uma sentença. O amor dele me alimentava e me condenava. Certa noite, depois do expediente, ele me chamou na sala de treinamento. Rafael,
A gente precisa conversar. Fechou a porta e ficou em silêncio por alguns segundos. Sou casado há 10 anos. Tenho 2 filhos. As palavras caíram como uma pancada. Por que tá me dizendo isso agora? Porque você merece saber com quem tá se envolvendo. E porque começou tudo se sabia o que tinha a perder. Ele desviou o olhar. Porque eu não consegui evitar. Aquela revelação me dilacerou. De repente, eu não era apenas parte de um segredo militar. Era parte de uma traição. Passei a noite sem dormir, tentando entender onde estava o limite entre amor e egoísmo. No dia seguinte, Diego me esperava no corredor. Precisamos falar. Sobre o quê? Você sabe. Não sei de nada. Sabe sim, Rafael. Eu vi. Ele me encarou com uma mistura de raiva e preocupação. Ele é casado. Você tem noção do que isso significa? Eu não pedi para isso acontecer. Ninguém pede. Mas agora você precisa decidir. As palavras dele me perseguiam o dia todo. À noite, encontrei Henrique novamente. Ele sabe. Tem certeza? Tenho. Então estamos acabados. Não fala assim. Rafael, se isso chegar ao comando, nós dois estamos mortos, profissionalmente. E o que vamos fazer? Nada. A gente finge que nunca aconteceu. Mas era impossível fingir. Quando o sentimento existe, o corpo trai. No treino seguinte, enquanto Henrique dava ordens, um olhar rápido bastou para reacender tudo. Diego percebeu. Depois da atividade, me puxou para um canto. Eu te avisei. Agora todo mundo vai notar. Você tá com ciúme? Tô tentando te salvar. De quê? Dele. O tom dele me desarmou. Havia sinceridade, mas também algo mais. Diego, por que você se importa tanto? Ele hesitou. Porque eu também sinto algo por você. Fiquei mudo. Achei que você tivesse entendido há muito tempo. Ele saiu antes que eu conseguisse responder. A partir daquele dia, nada mais tinha equilíbrio. Eu tentava evitar os dois, mas era inútil. Henrique me chamava em particular. Diego me observava em silêncio, e eu me perdia entre a lealdade e o desejo. Durante uma inspeção, Henrique cochichou. Te espero depois do expediente. Eu hesitei. É arriscado demais. Já é tarde para ter medo. Fui. Quando cheguei, ele estava de uniforme, o rosto cansado. Não devia ter te envolvido nisso. Mas envolveu. E agora? Agora eu só quero que você me diga a verdade. Ele respirou fundo. Eu te amo, Rafael. O chão pareceu sumir. Eu queria acreditar, mas parte de mim sabia que amor e destruição estavam caminhando lado a lado. E sua família? Não posso mais viver uma mentira. E se descobrirem? Deixa descobrirem. Você não sabe o que está dizendo. Se for para cair, que seja lutando por algo verdadeiro. O beijo dessa noite foi diferente. Não tinha mais culpa, só desespero. E talvez, uma despedida silenciosa. Nos dias seguintes, o clima no quartel ficou estranho. Boatos começaram a circular. Um soldado jurava ter visto Henrique e eu saindo juntos tarde da noite. Outro dizia que o comandante estava diferente, distraído. Eu evitava cruzar com Diego, mas ele me encontrou mesmo assim. Tem gente comentando, tá saindo do controle. Eu sei. Rafael, você precisa acabar com isso antes que ele te destrua junto. Ele não vai me destruir. Já tá destruindo. Naquela noite, Henrique estava tenso. Temos que parar. Estão falando demais. Você quer parar? Quero te proteger. Ou quer se proteger? Ele não respondeu. Eu entendi. Voltei para o alojamento e encontrei Diego esperando. Então, acabou. Sério? Sério. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: Você fez o certo. Mas eu vi no olhar dele algo além do alívio. Era esperança. Passei os dias tentando me convencer de que aquilo era o melhor. Mas o vazio era insuportável. Henrique, que antes era minha fuga, virou ausência. Diego, que sempre foi meu apoio, virou lembrança de tudo que perdi. Então,
Uma tarde, Henrique apareceu no pátio. Mandou todos se afastarem e me chamou. Preciso falar com você. Fomos até o depósito. Não consigo mais fingir. Pedi transferência. Quero começar do zero. E eu? Quero você comigo. Isso é loucura. Talvez, mas é a única forma de sermos livres. Antes que eu pudesse responder, Diego entrou. Sabia que ia te encontrar aqui. O silêncio foi mortal. Então era verdade. Diego, não faz isso. Não precisa. Só queria ver até onde ia a mentira. Você tá entendendo tudo errado. Errado? O comandante pedindo para fugir com você? Acho que entendi perfeitamente. Henrique tentou se aproximar. Sargento, controle-se. Diego riu com amargura. Controle? É disso que o senhor entende, né? Olhou para mim. Rafael, escolhe. Agora. Aquela foi a noite em que o segredo deixou de ser segredo. Eu sabia que qualquer escolha seria uma perda. E ainda assim, tive que escolher. A escolha me perseguiu por dias. O quartel parecia mais silencioso, mas por dentro eu só ouvia o som do que perdi. Henrique desapareceu por uma semana depois daquela noite. Ninguém sabia para onde ele tinha ido, e os boatos cresceram como fogo. Alguns diziam que ele tinha sido chamado ao comando, outros que estava doente. Eu apenas fingia não saber de nada, enquanto tentava manter o controle sobre mim mesmo. Diego continuava próximo, mas algo entre nós tinha se quebrado. Ele me ajudava nas tarefas, falava o mínimo necessário, e eu sentia o peso da decepção em cada olhar. Um dia, enquanto organizávamos os equipamentos, ele quebrou o silêncio. Você se arrepende? A pergunta me atingiu de surpresa. Do quê? De tudo. Respirei fundo. Sim e não. Eu me arrependo do que causou, mas não do que senti. Diego ficou quieto por alguns segundos antes de responder. Saber que ele te usou me deixa mal. Ele não me usou. Rafael, acorda. Um homem casado, comandante, com tudo a perder. Você acha mesmo que o que ele sentia era amor? Acho. Então espero que isso te console quando tudo desabar. E desabou. 2 dias depois, fomos chamados ao pátio principal. Um oficial do comando regional estava presente. O clima era tenso, ninguém sabia o motivo. Houve uma denúncia grave envolvendo a conduta de um dos nossos oficiais superiores, anunciou ele. Meu coração parou. O comandante Henrique Costa está sendo afastado temporariamente até o fim da investigação. Eu olhei para Diego. Ele estava pálido. Rafael, não foi você, né? Sussurrou. Claro que não. Então quem? Eu também queria saber. Mais tarde, recebi ordem de comparecer à sala de interrogatório. Um capitão me esperava com uma pasta na mesa. Soldado Nogueira, precisamos de respostas. Sim, senhor. Você manteve contato fora do expediente com o comandante Henrique Costa? Sim, senhor. Apenas por motivos de trabalho. Ele folheou alguns papéis. E pode explicar por que foi visto diversas vezes entrando na sala dele à noite? Trabalhos extras, relatórios. Relatórios? Ele empurrou uma folha na minha direção. Eram cópias de mensagens. Mensagens que eu e Henrique trocamos. Códigos, horários, encontros. Isso não é exatamente linguagem profissional, soldado. Eu fiquei em silêncio. Você confirma que teve um envolvimento pessoal com o comandante? Não, senhor. Ele me encarou por alguns segundos. Vamos confirmar com ele. No final do dia, Henrique foi levado para interrogatório. Quando voltou, o olhar dele era vazio. Neguei tudo, murmurou ao me cruzar no corredor. Mas eles têm provas. A investigação se espalhou como um vírus. Alguns soldados cochichavam, outros desviavam o olhar. O quartel inteiro parecia respirar desconfiança. Diego tentava me proteger, afastando curiosos, mas o rumor já tinha tomado conta de tudo. Rafael, você precisa se preparar, disse ele numa noite. Eles vão tentar te culpar para salvar ele. Ele não deixaria isso acontecer. Você ainda acredita nele? Eu não respondi.
Henrique foi oficialmente suspenso do comando. Fiquei sabendo que o exército abriria processo disciplinar e que ambos seríamos ouvidos novamente. Quando nos encontramos de novo, ele parecia outro homem. Fui afastado. Eles acharam as mensagens, Rafael. E agora? Agora acabou. Você vai me deixar lidar com isso sozinho? Eu tô tentando te proteger. Se eu admitir, te arrasto comigo. E se negar, me deixa como mentiroso. Não há saída. Eu o encarei, sem saber se sentia raiva ou pena. Então é isso? Todo aquele discurso sobre lutar por algo verdadeiro acabou no primeiro obstáculo? Ele desviou o olhar. Eu não posso perder meus filhos. As palavras doeram mais do que qualquer punição. Entendi. Saí sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Diego me esperava. Eu disse que isso ia acontecer. Não quero ouvir Diego. Eu só quero que entenda que ele fez a escolha dele, e agora você precisa fazer a sua. A minha escolha veio com o som seco do meu nome no alto-falante. Soldado Nogueira, comparecer à sala de disciplina. Entrei e encontrei o mesmo capitão de antes. A investigação foi concluída. O comandante Costa será desligado do exército por conduta imprópria. E eu? Você receberá uma advertência e será transferido. Transferido? É o mínimo. Considere-se com sorte. Saí dali com as pernas tremendo. No pátio, Henrique já estava saindo com uma caixa nas mãos. Não trocamos palavras. Apenas um olhar rápido, cheio de tudo que não podia ser dito. Diego se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Ele acabou com a própria vida profissional. E eu com a minha paz. Mas ainda tá de pé. Por quanto tempo? O tempo que escolher não se entregar. Eu queria acreditar nele, mas não sabia mais em que acreditar. Naquela noite, sozinho no alojamento, senti o peso do silêncio. Nenhum som de passos, nenhuma voz, nenhum comando. Apenas o eco do que sobrou. O amor virou ruína. O quartel, prisão. E eu, testemunha do meu próprio fracasso. A transferência aconteceu rápido, como se quisessem apagar minha presença do quartel anterior. Em menos de uma semana, eu já estava em outro batalhão, a centenas de quilômetros do Rio. Ninguém me perguntou nada, ninguém comentou nada. Apenas assinei papéis e fui levado para um alojamento novo, frio, silencioso. Eu tentava fingir que era um recomeço, mas tudo o que sentia era exílio. Henrique tinha desaparecido. Não respondeu mais às mensagens, não procurou contato, nada. Era como se nunca tivesse existido. No primeiro mês, eu fazia o básico. Treinava, comia, dormia. Repetia a rotina automática, tentando apagar da mente o rosto dele, o som da voz dele, o peso do que perdemos. Até que, num dia de inspeção, ouvi um nome conhecido. Sargento Diego Martins. Transferência aprovada. Meu coração disparou. Quando o vi chegando, percebi que não era coincidência. Ele tinha pedido para vir. Você achou que ia enfrentar isso sozinho? Disse, me abraçando discretamente. Eu não consegui responder. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse ficado por mim. Nas semanas seguintes, Diego ficou ao meu lado em tudo. Corríamos juntos, fazíamos as mesmas patrulhas, almoçávamos juntos. Ele não falava sobre o passado, mas eu sabia que ele estava me observando, esperando o momento certo para quebrar o silêncio. E esse momento veio. Rafael, disse ele certa noite no alojamento vazio, você ainda pensa nele? Fiquei alguns segundos calado. Penso, mas não como antes. Agora é mais culpa do que saudade. Culpa por quê? Por ter acreditado num amor que nunca existiu de verdade. Diego se aproximou. Talvez tenha existido, só não no tempo certo. Mas o que importa é o que você faz agora. Eu o olhei e percebi que ele falava sério. Havia ternura nos olhos dele, mas também força. E o que eu faço agora? Perguntei. Você vive e aprende. Essa conversa foi o começo de algo novo. Aos poucos, comecei a confiar nele, a rir de novo, a sentir leveza nas horas mortas do quartel.
Diego não cobrava nada, apenas estava presente. Às vezes eu o pegava me olhando de um jeito que misturava admiração e cuidado. Não era paixão à primeira vista. Era algo mais lento, mais humano. E foi essa calma que me salvou. Um dia, depois de um exercício exaustivo, ele me chamou para sair. Tem um bar na cidade. Nada demais, só música e conversa. Fomos. Pela primeira vez em meses, me senti parte do mundo. Falamos sobre tudo, menos sobre Henrique. Quando voltamos, já passava da meia-noite. Antes de entrarmos no alojamento, ele disse: Rafael, eu não vou te pressionar, mas queria que você soubesse. Eu gosto de você. Fiquei em silêncio. Diego continuou: Não espero que você diga nada. Só precisava ser honesto. E foi embora. Passei a noite acordado, revivendo cada palavra. Na manhã seguinte, ele agia como se nada tivesse acontecido. Continuava sendo o mesmo amigo, o mesmo sargento dedicado, o mesmo homem que ficava em silêncio quando eu desmoronava. Foi essa constância que me quebrou. Numa tarde chuvosa, depois de um treino, eu o chamei. Diego. Ele se virou. Sim, eu também gosto de você. Ele ficou imóvel por alguns segundos e depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Então a gente começa de novo, devagar. E começamos. Sem promessas, sem esconderijos. O que nasceu entre nós era diferente. Não havia medo, só cuidado. No quartel, éramos discretos, mas fora dele vivíamos como qualquer casal. Caminhadas, risadas, silêncios tranquilos. Por um tempo, achei que a paz tinha voltado. Até o passado bater à porta. Uma tarde, o comandante da nova unidade me chamou. Nogueira, você tem visita. Quando entrei na sala, quase perdi o ar. Era Henrique. Estava mais magro, o olhar cansado. Preciso falar com você. Pedi licença e saímos para o pátio. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Precisava te ver. Depois de tudo, depois de me deixar sozinho com as consequências, Rafael, eu perdi tudo. A carreira, a família, a casa. Só me restou você. E agora vem buscar o que restou de mim. Ele abaixou a cabeça. Eu não vim te pedir nada. Só queria dizer que me arrependo. Arrependimento não muda nada, Henrique. Talvez não. Mas eu precisava pedir perdão. Eu fiquei parado, sentindo um misto de raiva e pena. Você já foi embora uma vez. Não volte para me confundir. Então é verdade o que ouvi? Você e Diego? É. Ele assentiu, com um meio sorriso triste. Ele sempre foi mais corajoso do que eu. Antes de sair, ele disse: Espero que seja feliz, de verdade. E foi embora. Eu fiquei parado, assistindo o passado se afastar para sempre. Diego apareceu pouco depois. Era ele, não era? Era. E o que ele queria? Nada. Só o que já perdeu. Diego colocou a mão no meu ombro. Então deixa no passado. Você não deve nada para ele. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, acho que acredito nisso. Naquela noite, dormi em paz. O fantasma de Henrique tinha partido, e eu finalmente estava pronto para viver o que restava. Uma vida construída não sobre segredos, mas sobre escolhas. Os anos passaram mais rápido do que eu esperava. Quando deixei o exército, achei que ia carregar o peso daquela história para sempre. Mas o tempo tem um jeito estranho de curar feridas que pareciam eternas. Diego decidiu continuar na carreira militar. Foi promovido, viajava muito, mas sempre voltava para mim. Eu segui outro caminho. Comecei a trabalhar como personal trainer, abri uma pequena academia e juntos construímos uma vida simples, mas livre. Não havia mais medo, apenas rotina e afeto. Às vezes, à noite, enquanto ele contava histórias dos cadetes mais novos, eu pensava em como tudo tinha começado, naquele pátio abafado, sob o olhar severo de um homem que mudou meu destino. Um dia, já anos depois, encontrei Henrique por acaso num parque de Florianópolis. Ele estava diferente, sem farda, de barba por fazer, parecia mais leve. Nos cumprimentamos com um aperto de mão. Rafael,
disse ele. Faz tempo. Faz. Você tá bem? Tô. E você? Mais do que achei que estaria. Sentamos num banco e falamos do passado como quem fala de outra vida. Nunca quis te machucar, ele disse. Eu sei. Você foi o que me fez acordar, mesmo que tenha custado tudo. E valeu a pena? Ele olhou para o horizonte. Sim, porque agora eu sei quem sou. Antes de se despedir, ele sorriu. Diego é um cara de sorte. Eu respondi. A sorte é mútua. E o vi se afastar, desaparecendo entre as árvores. Naquela noite contei tudo a Diego. Ele ouviu em silêncio e depois disse: Fico feliz que ele esteja bem. O passado não precisa ser inimigo. Foi ali que percebi o quanto tínhamos crescido. O amor entre nós não era fogo, era constância. Com o tempo, decidimos formalizar nossa união. Não fizemos festa, apenas assinamos os papéis e voltamos para casa de mãos dadas. Agora é oficial, ele disse sorrindo. Sempre foi, respondi. A vida seguiu com suas mudanças. Diego virou oficial, depois instrutor, e anos mais tarde foi convidado para dar uma palestra sobre diversidade nas Forças Armadas. Quando subiu ao palco, vi nos olhos dele o mesmo brilho de quando era sargento, mas agora havia orgulho. Durante anos, começou. Eu servi um sistema que me ensinou disciplina, mas não me ensinou a ser quem eu era. Hoje estou aqui, como militar, marido e pai, para dizer que coragem não é esconder o que somos, e sim viver com verdade. A plateia o aplaudiu de pé. Eu assisti da primeira fila, com nosso filho João ao meu lado, um garoto de 10 anos que ainda se surpreendia ao ver o pai de uniforme sendo aplaudido. Papai é famoso? Cochichou. Não, filho, respondi. Papai é verdadeiro. Quando voltamos para casa, Diego me abraçou por trás e sussurrou. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Que sobrevivemos, que apesar de tudo estamos aqui. Porque escolhemos estar. Ele sorriu. Acho que é isso que chamam de amor. Anos depois, quando João cresceu e foi para a universidade, a casa ficou mais silenciosa. Às vezes, à noite, eu e Diego sentávamos na varanda e ríamos do passado. Se alguém me dissesse há 15 anos que eu ia casar com um soldado e criar um filho juntos, eu teria rido. Ele dizia: e agora? Agora eu não mudaria nada. Nem o sofrimento, nem ele, porque foi o que trouxe a gente até aqui. Hoje, quando olho para trás, não sinto vergonha. Henrique me ensinou o que é paixão, aquele tipo de amor que consome. Diego me ensinou o que é parceria, aquele tipo de amor que constrói. Um destruiu minhas ilusões, o outro me deu chão. E talvez seja esse o verdadeiro sentido de amadurecer. Entender que o amor não precisa ser heróico, só precisa ser sincero. Às vezes penso em como seria se tivesse escolhido diferente, mas logo lembro do olhar de Diego quando acorda e do som da risada de João quando volta para casa. Então sei que fiz a escolha certa. Um amor nasce do impulso, o outro nasce da coragem de ficar. O primeiro queima, o segundo ilumina. E é essa luz que me guia até hoje.